António de Oliveira Salazar nasceu a 28 de abril de 1889, em Vimieiro, e faleceu a 27 de julho de 1970, em Lisboa. Era professor de Economia na Universidade de Coimbra e foi convidado pelo Presidente da República, o General Oscar Carmona, em 1928, para exercer funções como Ministro das Finanças. Salazar conseguiu um verdadeiro milagre financeiro. Reduziu as despesas e aumentou as receitas. E como conseguiu ele isto? Pois bem, reduziu os gastos com a educação, a saúde e os salários dos funcionários públicos e aumentou os impostos e as taxas cobradas nas alfândegas. Isto levou a que os cofres do Estado estivessem cheios de reservas de ouro e que as dívidas ao estrangeiro fossem sendo pagas. Graças ao seu sucesso como Ministro das Finanças, em 1932, os militares nomearam-no Presidente do Conselho de Ministros, ou seja, chefe do governo, cargo que corresponde, na atualidade, ao de Primeiro-Ministro. Sob a sua orientação, foi aprovada uma nova Constituição, em 1933, que determinava que o Poder Executivo sobrepunha-se aos poderes Legislativo e Judicial, ou seja, o Presidente do Conselho e os seus ministros tinham mais poder do que o Parlamento e do que o Presidente da República. Salazar inicia assim um novo período ditatorial a que chamamos de Estado Novo e que irá estender-se até 1974. Para o Estado Novo, os valores da ordem, da disciplina e da obediência eram fundamentais para o progresso do país e, por isso, foram tomadas várias medidas para que estes valores fossem difundidos e respeitados, entre as quais: proibição da existência de partidos políticos, existindo apenas um partido único, a União Nacional. Proibição do direito à greve e de manifestação, sendo que os sindicatos passaram a ser controlados pelo governo. Controlo dos jornais, da rádio, da televisão e dos espetáculos, como filmes e teatros, pela censura. Esta censura tinha como objetivo evitar que a população tivesse conhecimento do que pudesse prejudicar a ditadura. Um dos símbolos que a representava era o lápis azul, pois os censores faziam os cortes nos textos, imagens ou desenhos com o lápis dessa cor. Criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, mais tarde chamada de PIDE, sigla para Polícia Internacional e de Defesa do Estado. O seu objetivo era vigiar, prender e torturar aqueles que criticassem a ditadura e, para isso, não usavam farda e andavam entre as pessoas sem estarem identificados. Criação da Mocidade Portuguesa em 1936 para que os jovens entre os 7 e os 14 anos fossem ensinados a admirar Salazar e os seus feitos e também a obedecer-lhe. Criação da Legião Portuguesa em 1936, onde os rapazes tinham preparação militar para cumprirem o objetivo de defender o Estado Novo da ameaça comunista. Criação do Secretariado de Propaganda Nacional para fazer propaganda ao Estado Novo. Foram colados pelo país e distribuídos pelas escolas vários cartazes que davam a conhecer as obras realizadas por ordem de Salazar e os ideais defendidos pela ditadura, como Deus, Pátria e a família. Em 1939, estala a Segunda Guerra Mundial, na qual Portugal não participa, mas que trouxe benefícios para o país, uma vez que foi possível vender produtos aos países em guerra. Isto, juntamente com a política financeira de Salazar, permitiu equilibrar as contas nacionais e investir na modernização do país com a construção de obras públicas, como pontes, estradas, escolas, hospitais. Apesar desta imagem de país moderno e próspero, muitos portugueses viviam com grandes dificuldades, principalmente nas zonas rurais. Isto levou muitas famílias a emigrarem para países como a França, a Alemanha e o Brasil, em busca de melhores condições de vida. Para além disto, a oposição à ditadura salazarista começou a crescer principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Muitos destes opositores eram clandestinos, outros exilavam-se noutros países para não serem presos. Exemplo desta oposição foi a candidatura de Humberto Delgado à presidência da República, a qual era apoiada por vários populares e pelos opositores da ditadura. No entanto, Humberto Delgado não venceu as eleições
e vários jornais estrangeiros afirmaram que a contagem dos votos foi falsificada. Verdade ou não, Salazar mandou alterar a lei para que o Presidente da República passasse a ser eleito por um colégio eleitoral que fosse composto por pessoas da sua confiança. Em 1968, Salazar sofreu uma queda que o afastou para sempre da vida política, acabando por falecer 2 anos depois. Foi substituído por Marcelo Caetano, que trazia uma nova esperança para a população. Será que Marcelo Caetano irá mudar o rumo do país?